Hoje nós queremos fazer o fechamento sobre o nosso tema do mês, que foi sobre família, um lugar chamado lar. Então hoje nós vamos abordar o seguinte tema, nós vamos falar um pouco dentro desse tema, vamos falar sobre alguns problemas e algumas dificuldades que acontecem dentro do lar, dentro da casa. Amém? Amém e amém. Você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, seja muito bem-vindo, que Deus esteja abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, versículo 24. A palavra do Senhor diz assim, do 24 ao 27 diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. Foi grande a sua queda. Nós precisamos manter o nosso lar firme na rocha. Firme na rocha. E eu pergunto a vocês, lembrando que hoje é um culto de estudo da palavra, o que é a rocha? O que é estar firme na rocha? Gente, o que é estar firme na rocha? Firme em Jesus, em Cristo. Vou ler mais uma vez com vocês para ver se é isso mesmo. Muitas pessoas pensam que é isso, mas eu quero dizer para você que não é isso. Estar firme na rocha não quer dizer crer em Jesus. Você nunca mais vai esquecer isso. Você nunca mais vai cometer esse erro. Por quê? Porque a palavra está dizendo assim, portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Construir a casa sobre a rocha é ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Por que não é Jesus? Porque tem pessoas que têm Jesus, mas não colocam as palavras dele em prática. E eu posso ter Jesus, mas não colocar as palavras dele em prática, então eu estou construindo a minha casa sobre areia. Por exemplo, quantos crentes que, no que diz respeito à vida financeira, por exemplo, eles não obedecem à palavra do Senhor, eles não ouvem a palavra do Senhor, então eles estão construindo a sua vida financeira sobre a areia. Qual é o resultado? Quando vier a tormenta, quando vier os intempéries, os problemas, as dificuldades, os vendavais, vai cair, porque está edificada sobre areia. São pessoas que ouvem, mas não colocam em prática. Então, construir sobre a rocha, gente, não é ter Jesus, porque tem muitas pessoas que vêm para a igreja, têm Jesus, aceitaram Jesus, mas estão desmoronando. Por quê, pastor? Porque não estão colocando suas vidas na rocha, ou seja, não estão ouvindo e colocando em prática. Não é uma questão apenas de você ouvir a palavra, é a questão de você ouvir e colocar em prática a palavra. Isso diz respeito também à sua vida familiar, ao casal. Precisa não apenas ser ouvinte, a Bíblia diz, não sejam ouvintes, apenas ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Nós podemos nos enganar. Tem pessoas que passam o dia todo ouvindo mensagens, mandando mensagens pelas redes sociais. Mas isso não faz de você uma pessoa que está construindo sua casa sobre a rocha. Isso faz de você uma pessoa muito religiosa, mas não quer dizer que você está construindo sua casa na rocha. Você só constrói sua casa na rocha quando você ouve a palavra e pratica. Por exemplo, no que diz respeito a casamento, o que a palavra do Senhor diz? E para as esposas sejam o quê? Cadê as esposas? Cri. Esposas sejam o quê? Nem conseguem abrir a boca para falar as mulheres. Esposas sejam o quê? Submissa aos seus maridos. Vocês estão praticando? Não precisa me responder não, mas vocês estão praticando isso? Isso é uma das coisas que a Bíblia fala. Maridos,
o que a Bíblia diz para os maridos? Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Então o marido precisa amar a esposa. Aí o Senhor fala, Deus fala e não colocamos em prática. Por exemplo, pais, não irritem seus filhos. Tem pais que parecem criança, ficam irritando os filhos. Já viram situações assim? Pais que irritam os filhos. Gente, que loucura! A Bíblia diz: pais, não irritem seus filhos. Filhos, honrem seus pais. Se eu não coloco nada disso em prática, a casa está desmoronando. E às vezes a gente está preocupado só com a aparência. Porque o homem que construiu a sua casa na areia era um homem que estava preocupado só com a beleza exterior. Estava preocupado só com o que os outros iriam ver. Ele não estava preocupado com os fundamentos. Se ele estivesse preocupado com os fundamentos, ele teria construído sua casa sobre a rocha. Mas qual é a diferença? Qual é a diferença? Aparentemente, visivelmente, não tem diferença. Mas lá no fundo, espiritualmente, no que diz respeito aos fundamentos, há uma diferença muito grande. Porque um ouviu e colocou em prática, o outro ouviu e não colocou em prática. Você pode frequentar a igreja, você pode ser crente há 20, 30, 40 anos. Se você está ouvindo a palavra e não está colocando em prática, você está construindo sua casa sobre a areia. Então, se você quer mudar, quer manter sua casa firme, manter sua casa na rocha, precisa ouvir a palavra e colocar em prática. Porque senão vai acontecer o quê? Desmoronar. Quem está entendendo? Diga amém. Próximo. Melhore comunicação. Todo casamento tem solução, enquanto o casal mantém ali, viu? Mantém, não é mantém não. Mantém a linha de comunicação aberta. Se puder já corrigir aí, ô Clebson, já corrija aí para mim, por favor. Todo casamento tem solução, enquanto o casal mantém a linha de comunicação aberta. O casamento só começa realmente a falir quando o casal diz: não quero conversar com você, não quero mais conversar com você. Aí realmente o casamento está com problema. Mas enquanto tem conversa, enquanto mantém o diálogo, mesmo enquanto há brigas, mas estão conversando, ainda tem solução. O problema é quando chega e diz assim: ó, não quero mais conversa com você. Acabou, morreu o assunto, eu não quero mais saber de você. Então tem que manter o canal da comunicação aberto. O canal tem que estar aberto. O casal precisa se comunicar. Olha o que a Bíblia diz, né? Tenha certeza de expressar-se de maneira que seu cônjuge, né, te entenda. Veja 1 Coríntios 14, versículo 9. Abram suas Bíblias. 1 Coríntios 14, verso 9. Tenha certeza de se expressar de maneira que seu cônjuge te entenda. Às vezes as mulheres podem falar num código, numa linguagem que os maridos não entendem. E eu não sei se vocês sabem, mulheres, homens são difíceis de entender certas linguagens. Olha o que diz a palavra, 1 Coríntios 14, 9. Assim acontece com vocês, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, aqui no caso o homem ou a mulher, mas vamos pegar a mulher como exemplo. Se a mulher não falar palavras compreensíveis com a língua, como saberá o marido o que está sendo dito? Você estará simplesmente falando ao ar. Quantas mulheres que já sentiram que estavam falando ao ar? Levanta a sua mão. Você já sentiu? Isso pode acontecer se você não estiver falando de forma compreensível para o seu marido ou para a sua esposa. Então, para haver um canal aberto, é bom que haja, mas precisa ter uma comunicação aberta, de forma que a pessoa entenda. Eu estava até contando, foi terça-feira no mício, eu contei a história de um casal. Uma esposa chegou, Carla, e disse assim, marido, você não imagina, eu tive um sonho hoje, eu sonhei com o meu aniversário, e no meu aniversário eu sonhei que tinha brincos, pulseiras e tinha um colar.
Aí ela, o que você acha que significa isso? Aí ele disse para ela, aguarde até o seu aniversário. Aí quando chegou no dia do aniversário, ele pegou uma caixa e entregou para ela uma caixa. Quando ela abriu a caixa, tinha um livro, Como Interpretar Sonhos. Tinha um livro, Como Interpretar Sonhos. Uma aluna disse, eu dava na cabeça dele com esse livro. Mas, às vezes, o homem tem dificuldade de interpretar. Você entendeu o que ela queria, mas não sei se ele entendeu realmente. Já que ela queria saber o que significavam os sonhos, ele pegou e comprou um livro Como Interpretar Sonhos. Às vezes, o homem é meio tapado, meio sem entendimento. Então, você tem que ter certeza que você está se comunicando claramente. Se for preciso, diga assim, você entendeu? Repete aí para ver se você entendeu o que eu disse. Você sabe aqueles meninos que a mãe manda comprar, farinha, jabá, que mais? Óleo e manteiga. Ele vai, farinha, jabá, óleo e manteiga. Farinha, jabá, óleo e manteiga. Aí ele leva um tropeção, farinha, jabá, sabão e manteiga. Então, você tem que ter certeza que ele entendeu. Tem que se comunicar de forma aberta. Mas lembre, se você não pronunciar corretamente, se você não falar de forma compreensível, que ele entenda, no nível que ele entenda, você vai estar como quem falando ao ar. E às vezes o problema no casamento é esse. A mulher fala, tem comunicação, mas não fala no nível que ele entenda. De uma forma clara, que ele entenda. Às vezes precisa dizer, olha, é isso. Né? Por exemplo, a mulher está com cara feia por algum problema do marido, alguma besteira, ele pisou na bola. Aí ele pergunta, o que é que você tem? O que ela responde? Tem alguém aí que já sabe, né? Ela diz, nada. Tenho nada. Não tenho nada não. Ai, por favor, me deixe em paz, eu não tenho nada. Não tem nada? E está desse jeito, não tem nada? Você está entendendo, gente? Então tem que falar de forma clara, de forma compreensível. Tem que dizer, olha, eu estou assim, eu estou chateado porque você é insensível, foi meu aniversário, você nem comprou uma flor, você nem me deu um presente, você nem me chamou para tomar um picolé, chupar um picolé com você, ou sair. Eu estou chateada com isso. Você está entendendo? Precisa expressar, precisa falar, para o cabeção do seu marido entender. Ou vice-versa, tá certo? Mas como a dificuldade maior é do marido, por isso que nós estamos falando aqui em relação ao marido. Lembre que sua boca é uma fonte. Fonte de quê, pastor? Fonte de bênção ou de maldição. Nós precisamos lembrar, a sua casa é um jardim, é um campo, onde sementes irão crescer. Sua casa é um jardim, é um campo onde as sementes irão crescer. Então você precisa ter cuidado quais são as palavras que você está liberando. Use as palavras com sabedoria, fazendo delas instrumento para edificação, fortalecimento, para abençoar o seu cônjuge, a sua esposa ou o seu esposo. Olha o que diz Efésios 4:29. Nenhuma, diga comigo, nenhuma. Gente, é nenhuma. Nenhuma palavra torpe sai da sua boca, da boca de vocês. Apenas o que for útil para edificar os outros, conforme o quê? A necessidade, para que conceda graça os que a ouvem. Ou seja, tudo que você falar dentro da sua casa tem que ser para edificar, para dar graça, para abençoar quem está ouvindo. Quem entendeu isso? Gente, é um desafio dentro de casa. É um desafio, mas você lembra do primeiro versículo que nós lemos? Quem ouve a minha palavra e coloca em prática é alguém que está edificando. O problema é que às vezes a gente esquece que a nossa boca é uma fonte de bênção ou de maldição. Aí a Bíblia adverte assim, não, o que você for falar, fale apenas para abençoar a vida de alguém. Não fale palavras que não abençoe. Aquilo que você for falar tem que servir para a necessidade da pessoa, para que conceda graça para quem está ouvindo, para que edifique a vida da pessoa.
O problema é que às vezes acontecem as ofensas e começa a liberar palavras, e palavras são sementes. A Bíblia diz numa parábola do semeador, lá em Lucas, que a palavra, Jesus interpretando a parábola, ele diz assim: a palavra é a semente. A palavra é a semente. Então as palavras, a sua palavra é a semente que você está plantando dentro da sua casa. Às vezes a pessoa começa a plantar: eu não sei não se esse casamento vai dar certo, a gente vai acabar se separando, a gente vai se separar. Está plantando o quê? Bênção ou maldição? A boca está sendo fonte de quê? De bênção ou de maldição? De maldição, querido. Também nada que você faz dá certo. Então, às vezes o marido, né? Ou o marido, você é uma mulherzinha que só me bota para trás. Você está errado. Você está amaldiçoando quem Deus mandou você abençoar. Deus mandou que você abençoasse, você está amaldiçoando. Deus disse para você não liberar nenhuma palavra torpe, indecente, inconveniente, imoral, que não abençoe. Qualquer palavra, Deus disse, não sai da sua boca palavras. Veja a importância que Deus dá isso dentro da nossa casa. Lembrando que nossa casa é um campo fértil, onde palavras irão crescer, porque são sementes. Tiago 3, 10 a 12. Da mesma boca procedem o quê? Bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce, produzindo água doce e água amarga, produzindo bênção e produzindo maldição. E a Bíblia diz, não pode ser assim. Amém? Diga para alguém que está perto de você, se for seu cônjuge, melhor ainda. Não pode ser assim. A Bíblia diz assim, ó, não pode fazer como o Léo. O Léo diz assim, não pode. Amém? Não pode sair da tua boca. Ah, pastor, é muito difícil. Então comece a orar. Comece a orar em cima disso. Porque eu não estou dizendo para você que é fácil. Eu estou mostrando para você o caminho das pedras. Eu estou mostrando para você o que Deus está dizendo em relação a isso. Ele está dizendo, parem de se amaldiçoar dentro de casa. Parem de trazer maldição para dentro da casa de vocês. A boca de vocês é uma fonte. Não deve jorrar bênção e maldição. Próximo. Investir tempo de qualidade é manter a chama acesa. Você sabe que Deus acende a chama fazendo com que haja atração física e emocional. Mas assim como no Antigo Testamento cabia aos homens, não a Deus, manter o fogo aceso. Como assim, pastor? Deus acende a chama. Não é assim, né, Denison? O Denison, quando viu a Lécia pela primeira vez, né? O fogo acendeu. E quem fez isso? Deus. Ele nunca viu uma macaca na televisão e ficou, que macaca. Mas Deus colocou essa atração natural, Deus colocou esse fogo natural, Deus colocou a paixão. É Deus quem coloca. Tá certo? Mas, na antiga aliança, no Antigo Testamento, o fogo do altar, quem acendeu foi Deus. Mas o Senhor diz lá em Levítico 6, de 12 a 13, diz assim, ó, mantenha aceso o fogo no altar. No altar do casamento, quem tem que manter o fogo aceso é quem? É Deus ou é você? É você, querido. Você que precisa manter o fogo aceso. Tem gente que está com o fogo quase apagando, porque está negligenciando algo que Deus mandou você fazer. Você está negligenciando algo que Deus mandou você fazer. Deus acendeu o fogo, atraiu, você casou. Por que nos primeiros anos é tudo maravilha? Ou pelo menos deveria ser, né? Mas os primeiros anos é maravilha, meu Deus do céu. Está ali tudo bem, tudo apaixonado, lua de mel.
Aí quando é com o tempo, vai mudando, vai mudando. O que mudou? O que mudou? Foi negligenciado o casamento. O dever era colocar lenha. Olha o que o Senhor diz: mantenha aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Entenderam? Não deve ser apagado. Deus acendeu, mas toda manhã o que o sacerdote deveria fazer? Toda manhã o que ele deveria fazer? Remover as cinzas, os probleminhas, as dificuldades, as lutas, as besteiras, as palavras que não deveriam ter falado. Remove todas as cinzas e coloca o quê? Coloca lenha. Coloca lenha. Qual é a lenha? O que é a lenha? O que é a lenha, gente? Num casamento, o que seria a lenha? Logo de manhã colocar a lenha. Hein, pastor Ricardo? Qual seria a lenha? Agradar a esposa, dar um cheiro, dar um abraço. Você está entendendo? Tem que colocar lenha. Às vezes o marido quer que queime à noite e não botou lenha. Aí vocês gostaram agora, foi? Vocês estão entendendo? Como é que vai queimar se não tem lenha? A Bíblia manda colocar lenha pela manhã, logo cedo, dá um cheiro, dá um abraço. E entenda que é preciso fazer isso continuamente, porque senão o fogo apaga, diminui. Tem gente que só está as brasinhas lá quase que apagando. Mas você pode renovar isso. Já viu aquelas brasinhas quase apagando, aí você faz assim, você abana e consegue acender o fogo? Amém? Amém, queridos? Então precisa ter tempo de qualidade e manter a chama acesa. Esse tempo de qualidade é os dois juntos, é sair os dois juntos, é fazer algo em comum. Esposa, você sabe do que seu marido gosta? Algum esporte, alguma coisa que ele gosta de fazer, que você poderia fazer com ele? Além daquela outra coisa. Mas, além disso, você sabe outra coisa? Você possa estar tempo com ele, gastar um tempo com ele, estar com ele, investir tempo nele, de qualidade com ele. Você está entendendo? Precisa disso, precisa manter a chama acesa. Próximo. Lembre que você casou não com um anjo, mas com um filho de Adão. O que é isso, pastor? Um filho de Adão, um ser humano. A pessoa com quem você casou, diga assim para o seu esposo, para a sua esposa, assim, ó, você não casou com um anjo, você casou com um filho de Adão. Quer dizer, com um ser humano. Porque às vezes, gente, a gente pensa que, principalmente quando está namorando, né? Ai, que coisa linda! Ah, que coisa linda aquela menina, a mulher da minha vida. A menina, ai, que coisa linda aquele rapaz. Ele parece um príncipe encantado no cavalo branco. Pois é, aí casa, o príncipe vai embora, só fica o cavalo. Só fica o cavalo. Porque fica sonhando com um príncipe no cavalo branco, fica sonhando com aqueles contos de fada, isso e aquilo. Não, você casou com gente. Você casou com gente, amém? Então você não pode estar se iludindo. Seu cônjuge tem defeitos, assim como você também tem. Não exija a perfeição, mas aceite o desafio de crescerem juntos. Tem que aceitar o desafio de crescer juntos. Você pode até pensar que você é perfeito, mas você não é.
ela também não é. Então tem que aceitar o desafio de crescerem juntos. A Bíblia diz assim, em Salmo 14, versículo 3: todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, não há um justo sequer. É a mesma coisa que vai dizer lá em Romanos 3, 23. Todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Todos, não há ninguém que não faça o bem, não há ninguém que não peque. De Jó, no livro de Jó, ele vai dizer, não há ninguém que não peque. Todos pecaram. Ou seja, se você vai casar com alguém, você vai casar com alguém que vai pisar na bola, você vai casar com alguém que tem defeitos, você vai casar com alguém que você vai precisar amar, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Quando a gente ama é muito mais fácil a gente perdoar, não é? Quando você não ama, a pessoa não precisa nem fazer nada por você, você já odeia a pessoa. Aí eu não vou com a cara daquela pessoa. Não é assim? Eu não vou com a cara daquela menina. O menininho nariz empinado. O que ela fez para você? Nada, só não foi com a cara dela. Vocês conhecem gente assim? Já quando você ama, o cara é o líder da facção. Aí você diz, coitado, mas é só porque ele não teve uma chance. Porque você ama, né? Não é assim? O amor cobre uma multidão de pecados. Então, para de exigir perfeição do outro. Não exija o que nem você tem. Se você quer um relacionamento duradouro, se você quer proteger seu casamento, você precisa entender que você não pode colocar esse jugo, esse fardo sobre a vida do seu cônjuge, da sua esposa ou do seu esposo. Amém? Coloque um muro ao redor do seu casamento. O muro mantém o quê, gente? Do lado de fora o quê? Tudo que é nocivo. Ele delimita até onde um estranho pode vir. Muros servem para proteção. Muros servem para delimitar. Muros servem para proteger. A cidade de Israel, Jerusalém, era protegida. Neemias 6,15 diz que Neemias foi para lá para levantar o que em Jerusalém? Os muros da cidade, porque cidade sem muro, naquela época era o que? Cidade desprotegida. Cidade desprotegida. Qualquer inimigo, qualquer exército pode vir e invadir a cidade. Se a cidade tem muros, ela resiste até um exército grande. Você vai ver, por exemplo, em Reis, os sírios vindo, cercando a cidade de Samaria, mas eles não conseguiram entrar porque tinha um muro. Tinha um muro. Eu pergunto, você está levantando um muro ao redor do seu casamento? Ou você está permitindo que qualquer coisa penetre, qualquer coisa entre? Pastor, como é que eu levanto esse muro? Ore pelo seu casamento. Ore pela sua casa. Levante muro de proteção ao redor da sua casa. Esteja orando para que o adversário não tenha acesso à sua casa. Se eu não levanto esse muro, eu estou desprotegido. Qualquer ataque que vier, não precisa nem ser um exército grande, qualquer exército, qualquer pessoa consegue invadir e causar dano, porque não tem proteção, porque não tem o muro. Mas se nós queremos um casamento que perdure, que permaneça, nós precisamos levantar muro ao redor do nosso casamento. Amém? Ao redor da nossa casa, ao redor da nossa família. Para quê? Para que nem todo mundo tenha acesso, só quem você permitir. Tem pessoas que permitem que a vizinha fofoqueira fique trazendo intriga para dentro da sua casa. Você não levantou muro, aí ela vem. Ela não quer o seu bem, ela quer a sua desgraça, né? Ela quer mais que você se separe do seu marido. Aí fica trazendo fofoca, fica fazendo isso e aquilo outro. Aí você está permitindo. Você fica permitindo que o sogro e a sogra entre naquilo que você deveria resolver, na situação que você deveria resolver. Ah, pastor, mas eu não devo ouvir meu pai, minha mãe, meu sogro. Sim, mas lembre-se, a primeira família sua hoje é a sua esposa, é o seu esposo. Por isso que a Bíblia diz assim: deixará o homem, o quê?
pai e mãe, e fará o quê? Unir-se à sua mulher, e os dois serão o quê? Uma só carne. Deixará o homem pai e mãe. Tem muita gente que não deixa o pai e a mãe. Quem manda na casa é o sogro e a sogra. Aí o que acontece? Casa edificada sobre a areia, porque ouviu a palavra e não colocou em prática. A palavra de Deus disse: deixa teu pai, deixa tua mãe, corta o cordão umbilical, deixa eles ali, honra teu pai, honra tua mãe, mas você precisa agora administrar a tua casa junto com a tua esposa. Você precisa aprender a resolver os seus problemas, as suas dificuldades. Precisa levantar um muro ao redor do teu casamento, para que problemas externos não destruam o seu casamento. Amém, queridos? A sua casa, a sua família. Cuidado com o presente dos gregos, o cavalo de Troia. Vocês conhecem a história de Troia, do cavalo de Troia? Alguém conhece? Levanta a mão aí. Alguém conhece? Ok. Os gregos estavam perdendo para os troianos. O que eles fazem? Vamos dar um presente para os troianos. Vamos fazer um cavalo enorme e vamos colocar soldados dentro do cavalo. Vamos deixar na porta deles, vamos bater assim na porta e vamos deixar um cavalo enorme. Os troianos inocentes, eles vão abrir, porque tinha muros, viu? Tinha muros ao redor de Troia. Eles irão abrir e eles mesmos vão colocar o cavalo de Troia. Quem é que trabalha com informática aqui? Alguém trabalha? O que é um cavalo de Troia na informática? Você tem essa expressão, não tem? O que é um cavalo de Troia? É um vírus. Como é que você manda isso? Como é que funciona isso? Sabe dizer? Mensagem. Eu mando uma mensagem. Você recebeu um prêmio, alguma coisa assim, né? Aí eu mando a mensagem para o pastor Ricardo lá. Você recebeu um prêmio. Para receber o seu prêmio, clique aqui. Aí ele, uia, tum. Um cavalo de Troia. Pois é, você abriu, você permitiu que aquilo entrasse. Então, queridos, cuidado, porque Satanás tem cavalos de Troia. Eu vou dizer de novo, cuidado, porque Satanás tem cavalos de Troia. As redes sociais têm se mostrado um verdadeiro cavalo de Troia, entrando nos lares e muitas vezes disseminando um veneno dentro do casamento. Não é ninguém não, é você mesmo que coloca dentro da sua casa e começa a abrir. Começa a abrir. Então você precisa ter cuidado com esses presentes de grego. Compartilhe sua senha com seu cônjuge. Que história é essa de você ser casado e sua esposa, seu esposo não poder ver o que tem nas suas redes sociais, no seu telefone? Vocês são um. Vocês dividem a cama, como é que não pode dividir uma rede social? Se você divide a cama, mas não divide uma rede social, você está se prostituindo, isso é prostituição. Você entendeu? Então, compartilhe, isso vai proteger você, vai proteger o teu coração, vai proteger sua vida. Não tem amizades que seu cônjuge não queira. A mulher olha assim, né? Diz assim, quem é essa sirigaita? Vocês conhecem a expressão sirigaita? Quem é essa sirigaita que está pedindo para você adicionar ela? Não adiciona não, não adiciona não, não adiciona. Aí o que você faz? O que você faz? Cadê os homens? Os homens estão tudo caladinhos com medo de falar, meu Deus do céu. Não adiciona, a mulher que está falando. Não adiciona. Tá certo? Não adiciona, se ela pediu para você. A mesma coisa é ela. Quem é esse cara aí sem camisa que está pedindo para você adicionar ele, os seus amigos? É porque tem uns caras exibidos, né, que fica lá tudo sem camisa nas redes sociais. Aí pedindo para adicionar na rede social da sua esposa. Não seja frouxo não, viu, homem? Diga para ela, olha, manda esse lambisgoio, eu não sei se tem esse termo, manda ele para as Conchichina, mas não adiciona esse cara não. Não quero ser adicionando esse camarada não. Esse incircunciso filisteu. Manda ele para lá, tá certo? Então você tem que ter esse cuidado, não queira.
Evite ficar altas horas das redes sociais. Evite. A esposa vai dormir, o esposo vai dormir, está lá você. Fazendo o quê? Navegando. Eu creio que tem um demôniozinho que já fica essa hora. Esse demôniozinho, ele pega no turno a partir das 11 horas, ele vai até a madrugada. Aí ele fica procurando quem é que está assim sozinho em casa, com a esposa dormindo, o esposo dormindo, e nas redes sociais. Ele já fica procurando, ele é um hacker, esse demônio é um hacker. Ele já trabalha no inferno hackeando, gente, o pessoal que está essa hora. Então evite, querido, ficar altas horas, de madrugada, porque a tentação vai bater na tua porta. Amém? Não brinque de eu sou forte com o pecado. Não brinque com, não, eu sou forte. Eu não caio não, eu sou forte. Para de brincar com isso. Ninguém que brinca de eu sou forte com o pecado, permanece forte. Faz como José, corra. Entenda que você não é forte no que diz respeito à tentação, você não é forte. É por isso que a Bíblia diz, fuja. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, fuja das paixões da mocidade, fuja. No que diz respeito à tentação, a Bíblia diz para a gente de forma clara, fuja. Não é para você ficar dizendo, eu sou forte. Você não é forte coisa nenhuma. Posso ouvir um amém? Amém. Vigie as raposinhas. O que diz? Fatores como? Quem pode ler para mim? Para eu beber uma aguinha, quem pode ler? Fatores. Ok, gente, olha, 420 mil casais se separaram em 2022. Quais são os fatores? Vamos lá? Falta de dinheiro, mau gerenciamento das finanças. Mau gerenciamento, precisa aprender a gerenciar dinheiro. Ah, pastor, eu não sou bom nisso, então dê para sua esposa, se ela gerencia melhor. Ah, é a esposa que não é boa, ela é terrível, pastor, então deixa na mão do esposo. Mas, querido, tenha cuidado, porque essa área financeira é uma desgraça. Satanás entra por essa porta para destruir casamentos, e muitos casamentos são destruídos por causa dessa área financeira, problema financeiro. Segundo, diálogo. Em segundo lugar, aí está diálogo, não tem mais diálogo, então tem que restaurar o diálogo. Terceira, vida sexual. E até de vida sexual ativa, estão entre as principais causas de divórcio. Então nós precisamos entender isso. Olha o que diz em Cantares, ou Cântico dos Cânticos, 2,15. Apanhe para nós, o quê? As raposas. As raposinhas que estragam as vinhas. O que estraga as vinhas, gente? Raposinhas. Pois as nossas vinhas estão floridas. O que as raposinhas fazem? Elas estragam a vinha. O que são as raposinhas? São esses probleminhas, são essas dificuldades, são essas coisas que nós deixamos para lá, são esses cuidados que nós não temos na vida financeira, essa atenção que nós não damos no diálogo, essa atenção que não é dada também na questão sexual. Essas raposinhas, elas vão entrando, não há diálogo, ou quando há diálogo, não se fala numa linguagem que o outro entenda, que o outro compreenda, e aí continua gerando, e aquilo é uma bola de neve que vai rolando e crescendo, e quando pensa que não, o casamento está falido. Mas casamentos falidos, eles são como represa. Represa não arrebenta de uma hora para outra.
Represa, primeiro vem rachadura. Vem as rachaduras, mostrando que a estrutura não está boa, mostrando que tem problemas nas rachaduras. Aí o que a pessoa faz? Não liga. Está ali todos os sinais de que a represa está com problema. Tem rachaduras. E não tem ninguém fazendo uma análise ali ou uma restauração. O que acontece? Alguém é noticiado assim: a represa estourou. Como foi isso? De uma hora para outra? Ela deu sinais. Ela já estava com problemas, mas não foi tomado a devida precaução. É por isso que a Bíblia diz: olha, apanhe as raposinhas que estragam a vinha. Se nós queremos casamentos melhores, casamentos duradouros, nós precisamos apanhar as raposinhas. Precisamos ver o que está faltando, ou o que é preciso remover das nossas casas. E para terminar, lembre-se das bases. Lembre das bases. As bases são o quê? Para um casal cristão, consiste de uma vida de temor a Deus, ao Senhor, oração, leitura da palavra, um testemunho vibrante que irradia a glória de Deus no lar. Para um casal cristão, essas são as bases. Você colocar em prática, através do teu testemunho, do testemunho cristão. Você tem uma vida de oração onde você está cercando a tua casa, cercando o teu marido. Você liberando palavras de vida. Liberando vida através da leitura. Você vai liberando, você vai renovando a sua mente, trazendo coisas vivas para dentro da sua casa, para dentro do seu lar. Quando você faz isso, você está solidificando a sua casa e a sua família. E aí Satanás não terá brecha na sua casa. E a sua casa vai permanecer firme na rocha. Quantos creem? Amém. Vamos colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Vamos orar pelas famílias. Quero chamar minha esposa para vir aqui comigo aqui. Vamos orar pelas famílias. Se você está com a sua esposa, com o seu cônjuge, pegue a mão dele, dela, para nós estarmos orando. Nós sabemos que o inferno tenta de todas as formas, de todas as maneiras, contra a casa, contra a família. Mas muitas vezes, queridos, infelizmente, nós damos as brechas. Conforme lemos em Mateus 7, 24 a 27, nós não construímos a casa sobre a rocha. Nós ouvimos, não praticamos, vem as rachaduras, não tomamos providência, e depois vem um desmoronamento. Tudo cai, porque nós não ouvimos a Deus. Curva a sua cabeça. A primeira oração que eu gostaria que você fizesse é: peça perdão ao Senhor, se Ele falou alguma coisa no teu coração, que você precisa pedir perdão a Ele, talvez por liberar palavras que você não deveria liberar, talvez por não ter esse diálogo claro, aberto, talvez por não usar de sabedoria, não levantar um muro, permitir que coisas ou pessoas entrem e tragam destruição para a sua casa. Qualquer coisa que você sabe que precisa ter uma mudança na sua vida, qualquer coisa. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, e ouvimos a Tua palavra, e nós te pedimos para o louvor da Tua glória, Senhor. Sara nossas casas, sara os casamentos, sara nossas famílias, no poderoso nome de Jesus. Nós reconhecemos, Senhor, que precisamos do Senhor, e nós queremos a Tua presença como um muro ao redor da nossa casa, para que o inimigo, Senhor, não tenha acesso às nossas famílias. Em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória, quebra, Senhor, toda investida do maligno contra os lares, contra as famílias, toda a obra das trevas que se levanta contra as casas, contra as famílias, contra os casamentos, caia por terra no poder do nome de Jesus.
Converte o coração da esposa ao esposo, do esposo à sua esposa, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Em nome de Jesus, para que o Senhor não fira a terra com maldição, diz a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, nós clamamos, Senhor, reveste cada casa, reveste cada casamento, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, onde houver um casamento em crise, onde houver um casamento de dificuldade, Senhor, restaura para o louvor da tua glória, renova, Senhor, traga mudança, traga transformação, para o louvor do teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, nós não queremos ser apenas ouvintes, queremos ser pessoas que praticam a tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda obra das trevas, toda obra de feitiçaria, toda obra de bruxaria, toda obra feita nas encruzilhadas, nas matas, nas cachoeiras, nos cemitérios, contra as famílias, contra os lares, nós desfazemos na autoridade do nome de Jesus. Profetizamos, Senhor, em teu nome, Senhor, famílias abençoadas, fortalecidas em ti, no nome de Jesus. Amém e amém. 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 Obrigado, querido. Aleluias, aleluias. Vamos agradecer ao Senhor pela nossa família. É em sol que a gente toca essa música? Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelas tuas maravilhas e os sinais que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Vamos começar declarando: te agradeço. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pelas tuas maravilhas. Só em ti, Senhor, só em ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.
Te agradeço pela minha família. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome. Antes de encerrar, eu gostaria